Dano moral, material, estético e temporal. Recorre-se hoje à justiça contra várias categorias de danos. Nos últimos 10 anos, processos dessa natureza chegaram a 67 mil no Superior Tribunal de Justiça. Quais são os limites e como se calculam as indenizações? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros. Nós estamos na cidade de Alfenas, no sul de Minas, onde eu vou conversar com o juiz Paulo Cássio Moreira, que é titular da 2ª Vara Civil desta comarca. Em mais uma edição especial aí do Pensamento Jurídico para destacar o trabalho dos juízes e das juízas em toda Minas Gerais. Dr. Paulo é magistrado há 22 anos e já passou por 4 comarcas, Monte Sião, Airuoca, Ipatinga e Alfenas, onde está há 18 anos, além também de ter substituído em outras 8 comarcas. Dr. Paulo, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço o convite e estou à disposição sua. Muito obrigado. Debater esse tema. Ótimo. Dr. Paulo, por que tem aumentado tanto essa avalanche de processos buscando reparação no judiciário? Bom, as relações sociais são bem dinâmicas de uma forma geral, né? O povo em si, ele busca no Poder Judiciário salvaguardar essas relações jurídicas que existem entre eles, em virtude das relações sociais. E aí procuram o Judiciário para dirimir os conflitos que advêm dessas relações sociais e que com elas tem uma relação jurídica a ser discutida. O senhor acha que isso tem a ver também com a natureza abrangente e subjetiva do tema danos morais, materiais? Bom, os danos, de uma forma geral, se você pegar pelo dano material, ele é um dano mais palpável, vamos assim dizer. Você consegue visualizá-lo. O dano moral já é de um subjetivismo grande, porque cada um sente a sua dor, né? Cada um vê aquilo que o aflige dentro das relações jurídicas em si. E isso que o aflige caracterizaria, eventualmente, um dano moral. Eu falei também de dano estético e dano temporal. As categorias de danos são amplas assim mesmo? Bom, o dano estético e o dano moral, vamos dizer que seria uma subclasse do dano moral. É entendido que o dano estético ele pode existir sozinho, afora o dano moral, mas ele integra também em outras situações o próprio dano moral. E o dano temporal também é uma figura nova que está surgindo, que se refere-se ao tempo gasto. Perdido. O tempo perdido pelo cidadão na consecução dos seus direitos, na busca do seu direito. E esse tempo em que ele perdeu para buscar o seu direito causou um constrangimento a ele, uma aflição a ele. E isso caracterizaria também, em sentido lato sensu, um dano moral, porque o lado psíquico dele ficou abalado com essa situação de ficar muito tempo aguardando para ser atendido na busca do seu direito. Hoje, assim, em quaisquer situações, o cidadão se sentindo lesado, o consumidor, por exemplo, busca uma indenização, uma reparação qualquer, um recurso nesse sentido. Isso é direito? Bom, direito todos nós temos, né? É claro que nós temos que avaliar efetivamente o que seria esse direito à indenização que nós estamos falando, né? O dano moral, ele não é simplesmente aquele aborrecimento do cotidiano que você tem em determinada situação. O dano moral é um elemento em que você causa mais dor íntima a você. Como uma difamação, uma calúnia. Como uma difamação, uma calúnia. Você ser injustiçado numa situação aí que essa injustiça causa efetivamente um abalo psíquico na sua pessoa. Eu falei aqui há pouco no início da abertura do programa que no Superior Tribunal de Justiça somente chegaram 67 mil processos. Há muitas causas sem propósito, né? Que não causam dano nenhum, mesmo assim estão lá. Por quê? Hoje se criou-se uma indústria de danos, seja ela de dano material, seja ela de dano moral ou outros danos conceituais que apresentam. O dano moral é tranquilo, é fácil, porque ele é palpável. Você tem um acidente de trânsito onde seu carro foi danificado e você busca a reparação.
Agora o dano o dano moral, ele já é mais subjetivo, ou seja, como eu falei antes, ele vai numa análise daquilo que efetivamente lhe causou uma dor psíquica, atingiu o seu âmago profundamente. Aí sim, esse seria caracterizado o dano moral. E em virtude disso, você pode ter aí, nessa aflição que você passou, um dano pela estética ou pelo tempo. Então, por isso que eu falo, em sentido lato sensu, o dano moral engloba o estético e também o temporal que você citou. E em sentido geral, há uma orientação para que o cidadão, o consumidor, alguém que se sentiu lesado de alguma forma, a questão do dano moral, por exemplo, é mais adequado procurar o juizado especial ou a justiça comum? Existe uma orientação nesse sentido geral? Não existe uma orientação nesse sentido. É claro que o dano moral, ele criou-se uma indústria do dano moral, onde, quer dizer, todo e qualquer aborrecimento se leva a questionar a existência do dano moral. Em virtude dos parâmetros de valores, é que se opta pelo juizado especial ou pela justiça comum. Né? Ok. Então, nesse caso aí, cabe ao juiz, no final, decidir se é realmente a indenização que vale dano moral ou material, se cabe a indenização ou não. Mas sobre isso eu explico daqui a pouquinho, por favor, que eu vou fazer um intervalo e a gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@mages.com.br, pensamento@mages.com.br. Hoje estamos em Alfenas, no sul de Minas, discutindo a indústria do dano moral e os processos de dano material, estético, temporal, com o nosso entrevistado juiz Paulo Cássio Moreira, que é titular da 2ª Vara Civil da comarca aqui de Alfenas. Doutor Paulo, então deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito da situação do dano moral, dano material. O senhor disse que há uma indústria, que há um certo abuso nesse sentido. Cabe então a quem? Naturalmente ao juiz decidir ao final se houve ou não um caso de dano, um caso de indenização. Sim, é o juiz que ele busca, diante do que foi produzido dentro dos autos, dentro do processo, aquelas provas que foram apuradas, vai verificar se há a existência ou não do dano. Se a parte autora conseguiu provar determinados elementos que caracterizam esse dano, aí sim o juiz vai dar pela existência do dano e fixar uma indenização. Caso contrário, ele vai julgar improcedente o pedido do autor. Muito bem, eu vou ampliar o nosso debate convidando agora os estudantes da Faculdade de Direito em Anhanguera para me ajudar a entrevistá-lo. Por favor, a primeira pergunta. Quais os parâmetros o magistrado deve observar para quantificar uma indenização por dano moral? Reinaldo, essa sua pergunta realmente vem bem propícia ao nosso tema em debate hoje. Você perguntou sobre os parâmetros. Não existe um parâmetro determinado. O juiz vai analisar caso a caso em que o dano a ser mensurado. Ele vai verificar a qualidade das partes, verificar quem pode mais, quem pode menos, quem é o fraco da relação jurídica, quais as circunstâncias em que aquele dano ocorreu, para aí sim ele apurar um valor justo da indenização, que não vá nem enriquecer o ofendido e nem empobrecer aquele que causou o dano. O magistrado tem ampla e total liberdade para valorar o dano moral? O magistrado tem ampla liberdade para verificar, ele tem uma discricionariedade muito grande para fixar esse dano, mas ele tem realmente esses elementos que eu citei anteriormente para mensurar esses danos, qual o valor efetivamente que ele vai fixar para aquela indenização. A padronização do dano moral pode caracterizar o ativismo judicial? Luiz, eu acho que no padronização para o dano moral não existe e é difícil de você colocar isso
no papel, porque cada situação, cada caso concreto vai vincular um valor, vamos assim dizer. Então, quer dizer, o juiz não está criando nada, ele está interpretando a lei e aplicando a Constituição quanto ao dano moral. E a parte de padronizar valores para determinadas situações não é possível, no meu entender, considerando que cada relação social que envolve aquele dano, ela deve ser analisada sobre vários aspectos, inclusive, como eu falei anteriormente, em relação às próprias pessoas envolvidas naquela relação jurídica que se quer proteger. Muito bem, agradecer então a participação dos estudantes nessa nossa entrevista de hoje. Doutor Paulo, naturalmente quando o juiz, o magistrado, a juíza ou juiz tentam estabelecer um valor da indenização, caso haja realmente situação para isso, ele pensa naturalmente, ele busca entender, compreender o que significa a função dessa indenização. Qual que é essa função, o critério para se estabelecer? Bom, a indenização essa punição para o dano moral, ela busca o quê? Ela busca trazer um certo conforto ao ofendido. É claro que em determinadas situações não é o dinheiro que vai receber de indenização que vai diminuir o seu sofrimento. Um pai que perde um filho numa situação de conflito em que há um ilícito envolvido aí, que a ele é devido uma indenização, nenhum valor que ele vai receber vai compensar essa dor que ele sofreu, né? Então não existe efetivamente assim um critério básico disso. Vai de acordo com a região de que as partes estão. Você vai ter que ter em mente apenas e tão somente o caso concreto para você usar na aplicação da lei os usos e costumes daquela sociedade local, os conceitos sociais daquela comunidade local, para aí você verificar efetivamente qual seria o valor justo para aquela indenização. O senhor inclui nessa avaliação também incidentes que acabem provocando mortes ou deficiência também? É por aí que chega-se a uma... Também. Vai você envolvido num acidente de trânsito em que você não é o culpado do acidente, você tem uma sequela grave de paraplegia, por exemplo, você vai ficar com aquilo o resto da vida. É claro que isso vai lhe causar um dano maior. Você vai ficar com aquilo na sua mente pelo resto da sua vida. E então, é difícil quantificar financeiramente? Financeiramente você não quantifica, mas se você pegar uma situação em que uma pessoa que ficou bastante prejudicada com um acidente e que vai precisar de cuidados especiais de outras pessoas para ajudá-la e tal, você tem que mensurar essa indenização, esse valor, com todos esses aspectos que se fazem. Então, hoje em dia, com as redes sociais que aumentou de maneira exponencial aí a capacidade de divulgação de fotos, né? Isso tem demandado mais a justiça em função disso? Bastante, né? Existem nas redes sociais alguns elementos que não entendem o espírito daquele meio de comunicação e agridem outras pessoas e isso cai em domínio público. Efetivamente, que isso causa uma dor maior ao ofendido, né? Porque aquela ofensa se espalhou por uma imensidão de locais. Isso varia dependendo da reputação da pessoa. Se é a pessoa mais conhecida, menos conhecida, isso influencia, mexe na reputação dela, né? Também. Se você pega uma pessoa formadora de opinião, como exemplo, um padre, que é agredido numa rede social, por exemplo, a indenização a ele deve ser um pouco maior do que por exemplo, um trabalhador do comércio, por exemplo, em que o grupo social dele é mais restrito. O do padre, que é um formador de opinião, o grupo social dele é amplo. Então, quer dizer, são mais pessoas que ele tem que dar satisfação daquela calúnia, daquela injúria ou daquela difamação lançada contra ele. E a ofensividade varia nesses casos, varia né? Nesses casos. Doutor Paulo, eu vou fazer mais um intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor falasse para a gente se existe no ramo do direito algum segmento mais afetado por essa questão do dano, seja moral, material, e a gente volta então em instantes.
Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos aqui na cidade de Alfenas, no sul de Minas, discutindo processos de natureza sobre danos morais, danos materiais, estéticos e temporais. O nosso entrevistado é o juiz Paulo Cássio Moreira, que é titular da 2ª Vara Civil desta comarca. Doutor Paulo, deixei uma questão para o senhor no bloco anterior a respeito da incidência maior, se existe algum segmento do direito, da justiça, que recebe mais processos na área dos danos. Bom, os danos morais, eles afetam mais na área civil, efetivamente, né? As relações de consumo realmente levam mais à incidência do dano moral, quer pelo defeito do produto, quer pela não entrega da mercadoria adquirida através da internet, né? Se eu comprei um presente de casamento, pedi para entregar até o dia tal, foi compromissado esse dia tal, não chegou o presente, o casamento aconteceu, eu fiquei constrangido perante os noivos. Tudo isso são relações de comércio, né, que envolve o consumidor, envolve a área civil e incide aí a uma incidência do dano moral aí de uma Nessa forma área do consumo, por exemplo, há até um incentivo de buscar-se a conciliação, o entendimento entre as partes para evitar um processo judicial, até mesmo para não aumentar essa carga de trabalho do judiciário. O senhor acha que existe ainda uma outra intenção das pessoas, além de tentar resolver aquele problema direto, ao levar para a justiça? O que eu acho em relação ao direito do consumidor é que o consumidor ele está mal informado efetivamente do que efetivamente vai caracterizar o dano moral. Então, toda a relação jurídica envolvendo o consumo, eles estão agregando a ele não só a resolução daquele problema em relação à compra e venda de um bem de consumo, mas também agregando a ele o dano moral, que nem sempre existe nessas situações. Tirar um proveito da situação, Tirando proveito da situação. Se você discute a relação jurídica em si, mas quer julgar junto a essa relação jurídica mãe, uma relação jurídica secundária que seria o dano moral, que muitas vezes até nem existe. Eu disse aqui no início do programa que no Superior Tribunal de Justiça, processos dessa natureza chegam a 67 mil nos últimos 10 anos, né? E naturalmente chegou ao Tribunal Superior pelos recursos, né? O senhor acha que essa questão dos recursos, que é um debate muito intenso, muito polêmico hoje no país, sobre se de reduzir, limitar o número de recursos, poderia se estabelecer talvez nessa área de danos pelo critério do valor da indenização? Isso é um assunto que está se cogitando, né? Principalmente na jurisprudência atual, de que não se dê tanto oportunidade de se buscar as instâncias superiores para dirimir conflitos de pequena monta, né? Então, isso está ganhando força e acredito que em pouco tempo já vai ser regulamentada. Porque às vezes na primeira instância a pessoa não consegue nenhum valor de indenização. Recorre na segunda instância, já ganha um valor maior. Às vezes vai numa superior ainda, ganha um terceiro valor. Isso não traz uma certa insegurança jurídica para quem está lidando com a justiça, com o judiciário? A diversidade de valores vai de acordo com a interpretação e está dentro do princípio da discricionariedade do juiz na fixação dos valores. Então, cada juiz, num sentido seja juiz de primeiro grau, de segundo grau e até de tribunais superiores, ele vai ver aquela relação jurídica que se originou o dano de uma determinada forma. Está dentro da discricionariedade dele. Eu acredito, né, olhando para o lado da justiça de primeiro grau, como o juiz de primeiro grau está mais próximo do cidadão, está mais próximo daquela relação jurídica que se apresentou a ele. Ele, às vezes, até numa cidade pequena, conhece todos os envolvidos de uma forma geral, sabem quem são as testemunhas que ele for. Ele teria melhores condições dentro dessa discricionariedade de avaliar os usos e costumes da sociedade, de avaliar os conceitos sociais para se fixar esse valor da indenização. Está mais próximo do fato, né? Está mais próximo do fato. Eu acho que o valor fixado em primeiro grau realmente é o que representa, eu acho, maior efetividade. Isso sem levar em conta e sem querer impor apenas a justiça de primeiro grau. Além de prestigiar, naturalmente, a decisão de primeiro grau e também não afetar a credibilidade do judiciário. É claro que os tribunais... Eu ouvi uma crítica a respeito disso, chamada de jurisprudência lotérica. Não sei se você ouviu falar disso.
Pois é, essa jurisprudência lotérica é um tema que está se colocando aí, mas é um tema novo e que vai justamente isso. Eu vou recorrer para ver se eu ganho mais ou se eu ganho menos. Ou se acaba, ou se não pago nada e tal. Então, quer dizer, o que se busca é isso. Fala assim, para determinada situação, o tribunal tal fixou tal valor. Mas a sua causa pode ser semelhante, mas não idêntica àquela. Como eu falei, envolve outros conceitos sociais nisso. Então, por isso que há essa divergência de valor. Muito bem. Doutor Paulo, eu volto a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes o senhor fizesse a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário, por favor. Eu recebi de presente, fui presenteado com um livro do teólogo americano Richard Warren, em que ele busca, através da Bíblia, justificar a existência nossa na Terra e chamando você a fazer reflexões sobre isso. Por que você está na Terra? Para que você é que veio? Ele busca trazer dentro do livro situações bíblicas ou enunciados bíblicos em que leva a você a fazer essa reflexão íntima para justificar a sua existência na Terra. É uma leitura em que se faz em torno de 40 dias, porque ele recomenda que se leia um capítulo ao dia e se faça uma reflexão sobre aquilo que está dentro. Uma incorporação disso, no cotidiano, né? Não, para que você possa levantar ou verificar efetivamente o que você está fazendo aqui na Terra. Boa indicação, doutor Paulo. Nós estamos na reta final do programa aí. Eu tenho uma pergunta para o senhor aqui que poderia gerar um outro programa, mas como nós temos apenas um minuto, eu gostaria de saber se o senhor já tem uma ideia, uma avaliação sobre os efeitos do novo Código de Processo Civil sobre a questão dos processos de danos que entra em vigor a partir do ano que vem, 2016. Bom, o que eu acredito é que no novo Código de Processo Civil, em relação ao valor da causa e em relação à sucumbência, pode-se haver, aí os advogados terão que ser mais criteriosos no ajuizamento dessa ação. Há uma porque os valores, eles terão que efetivamente indicar o valor da causa, ou seja, quanto eu quero de indenização, e não deixar, como acontece hoje, a livre arbítrio do juiz. Então, quer dizer, hoje você fala assim, eu quero indenização por dano moral e o juiz fixa tal valor. Com o advento do novo código, a partir de março do ano que vem, ele vai ter que falar assim, eu quero X de indenização. Pois bem, se ele não receber esse X, receber menos, ele vai querer recorrer. Ele, ao recorrer, cada instância que ele recorrer e perder, cada instância vai fixar um valor de honorários de sucumbência. Então, o juiz, se você perdeu a causa em primeiro grau, o juiz dá X de sucumbência. Se você recorreu a instância superior, o tribunal vai fixar mais X sobre aquele valor. E isso vai realmente, acredito eu, que vai ser mais criterioso por parte dos advogados e das pessoas em si, o ajuizamento de determinados tipos de ações. Eu conversei aqui com o juiz Paulo Cássio Moreira, que é titular da 2ª Vara Civil da comarca de Alfenas, onde estamos hoje para discutir os processos da natureza de danos materiais, morais, estéticos e temporais. Doutor Paulo, obrigado pela entrevista, foi um prazer conversar com o senhor aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço inclusive a visita de vocês à nossa querida Alfenas, né, aqui no sul de Minas, e fico à disposição aí de vocês quando quiserem voltar. Foi um prazer. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.